Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, estamos no ar com mais um Pod Povo, podcast que conversa com a população macaense, fala da população macaense e para a população macaense. E hoje, gente, a mesa está pesada. A gente vai trazer uma mentoria aqui, então caso você precise saber um pouquinho de negócio, eu estou aqui também para aprender, nem vou me meter em dar palpite, só quero aprender mesmo. Vem com a gente, acesse nossas redes sociais, siga, comente, compartilhe. Na nossa plataforma nós temos uma variedade de programas, temos outros podcasts, temos a sessão do dia que acontece terça e quarta-feira, onde você acompanha tudo que acontece no Legislativo. Temos também agora o Jornal 360 da Câmara, vai ao ar toda sexta-feira e nele você não fica sabendo só o que acontece na Câmara, você fica sabendo o que acontece em Macaé, agenda cultural, o que acontece fora de Macaé e a gente tem ainda algumas reportagens internacionais que você pode conferir. E eu vou apresentar os convidados para vocês. Hoje eu tenho aqui a Melissa, do Sebrae, que trabalha com inovação no Sebrae. Tenho a Isabel, que trabalha com a Lavor, dona da Lavor, né, que tem uma história incrível. Acho que vocês já acompanharam num outro podcast, mas agora ela veio para contribuir um pouquinho mais. E o Alexandre, que é dono de quase metade dos restaurantes de Macaé. Longe disso. Quer dizer, o pessoal tem muita bagagem, vai contar um pouquinho de como começou essa história e a Melissa vai trazer pra gente aqui como a gente sai do zero, como a gente pode potencializar isso e transformar o nosso negócio num negócio de sucesso como o deles dois. Muito bem? Vamos a isso. Eu vou começar com você, pode ser, Isabel? Pode ser. Eu não te conheci antes, estou conhecendo agora, mas eu já fiquei sabendo da sua história porque a gente gravou um podcast com você, onde me surpreendeu o fato de você abrir uma empresa com 12 dias. Pois é, foi bem rápido assim, né? Como a Michelle falou, né? Melissa, perdão. A Melissa falou, a gente tem a necessidade ou a oportunidade na hora de abrir um empreendimento. Então, eu tive a necessidade de abrir. Então, um belo dia, eu estava passando por um local, né? E eu falei assim, ok, eu preciso abrir um negócio. Chegou uma fase da minha vida que eu tinha que abrir um negócio. E eu falei assim, tudo bem, o que eu faço? Invisto no mercado imobiliário ou invisto algo para mim mesmo? Eu falei, algo para mim. Passando ali onde hoje é a Lavor, eu falei, meu negócio vai ser aqui. O quê? Não sabia. Então, na mesma semana, poucos dias depois que eu sabia o local que eu ia abrir o meu negócio, entrou uma caixa de e-mail meu da 300 Franchise, que era sobre lavanderia, né? Um nicho de lavanderia. Eu falei, beleza, vamos lá, vamos pesquisar um pouco mais sobre isso. Entre esse e-mail e 12 dias, eu já tinha fechado já com 300 Franchise, né? Com a Lavor, já tinha comprado maquinário. Eu fiz um aporte, né, tudo à vista, então eu abri a lavanderia já com tudo pago, sem dever nada, e a lavanderia, por incrível que pareça, me surpreendeu em questão de negócio, ela já se sustentou nos primeiros 15 dias. Então, nos primeiros 15 dias eu já tinha faturado a questão de os meus custos fixos, né? Já tinha faturado o custo fixo. O restante foi só lucro, foi em ascendência, e assim eu abri a primeira, abri a segunda e tô aí no mercado. Nossa, eu fiquei muito impressionada, realmente. Mas você fez a pesquisa de mercado? Sim, eu fiz uma pesquisa de viabilidade dentro desses 12 dias, né? Eu acho que a pesquisa de viabilidade ela é essencial para um negócio. Eu costumo dizer que é o number one.
Sem a pesquisa de viabilidade, você não tem como garantir que o seu negócio vai te dar lucro, o tempo que ele vai te dar lucro, o tipo de nicho que você vai atingir, o público-alvo que você vai atingir, se a tua localidade ela é ideal para aquele tipo de negócio, até mesmo questão de raio, né? Porque a gente tem um raio que a gente vai atingir o mercado. Hoje em dia é muito assim, com mais facilidade, porque a gente tem aí o tráfego pago, né, para atingir pessoas e públicos específicos em tais lugares. Então, assim, hoje a tecnologia realmente nos ajuda muito a lucrar, né? E a deixar o nosso negócio em ascendência, né? Em questão de visibilidade. E aí eu fiz uma pesquisa assim, de viabilidade para me conseguir ter isso com mais precisão. Eu sou engenheira, né? Então, engenheira de produção. Boa de números. Boa de números e de questão também de gestão. Claro que eu tive outros cursos, né, para me ajudar a trazer isso para mim como um know-how mesmo e que eu pudesse ali atuar dentro do meu mercado com mais precisão. E foi isso que aconteceu. A pesquisa de viabilidade me trouxe uma firmeza. Não deu outra, realmente o negócio foi muito bom. Eu tinha um público-alvo em específico. A nossa cidade é flutuante, não tem jeito. Então, assim, hoje em dia, eu acredito que essa flutuabilidade me traz um turnover, né, de clientes maiores, com mais rapidez. O que eu preciso fazer para que esses clientes, que eles vão e às vezes não voltam, e outros substituem eles, façam que eles que eles entendam que existe a Lavô para atender eles. Indicação. E por incrível que pareça, 30% dos meus clientes são mexicanos. Tem um grupo que eles indicam a Lavô. E assim, é surreal como você faz o teu trabalho bem feito. E existe um retorno nisso. E a pesquisa de viabilidade me trouxe essa segurança. Porque o que eu queria atingir não era o público fixo de Macaé, também. Mas o que eu queria atingir era os que chegam, ficam por um período e vão embora. E aí vem os outros. Aí, realmente, foi ótimo, assim, para mim a pesquisa de viabilidade também. E o plano de negócio, né? Plano de negócio, eu preciso saber quanto que eu preciso para começar aquele negócio, o meu fluxo de caixa que eu preciso para manter aquele negócio até um certo tempo, porque ele não vai te dar lucratividade. Ao contrário da Lavô, ela me trouxe uma lucratividade pequena, mas foi só em ascendência desde o primeiro mês. Mas existe negócio, por exemplo, a Labelle, né, que é na área de estética. Eu sabia que a Labelle depois de eu realizar a pesquisa de viabilidade, o meu retorno dela seria 1 ano e meio. E já é até comprovado, questão de estética é 1 ano e meio para retorno financeiro seu. Aí eu, muito bem, sabia quanto que eu precisava para abrir, quanto que eu precisava para manter em caso de não lucratividade e quais eram os passos que eu tinha que seguir ali para o meu público-alvo ser atingido, né? E aí, realmente, foi maravilhoso, essa descoberta. Eu tenho dúvidas em relação à questão da Labelle, mas eu vou passar para o Alexandre. Sim. Para poder falar um pouquinho desse início dele. A Melissa, gente, tá doida ali para poder falar, que eu tô vendo que ela só tá concordando com as coisas da Isabela ali, tipo assim, desse jeito. Não, porque a gente só pensa, né, perfil consumidor, quando você falou do grupo mexicano. Porque Macaé vive muito as pessoas não são daqui, né? Então o teu público, ele não é macaense. Isso, né? Pelo menos a maioria não é. E aí a gente procura muito esse grupo de apoio, né? Eu sou uma pessoa que eu vivo indo à rede social, que eu já tenho ali pessoas que vivem a Macaé há mais tempo e também tem macaenses, tá? No meu Instagram, gente. Então eu vou ali, por favor, me indica uma boa costureira, me indica uma boa técnica de unhas de gel. A gente sempre pergunta. Então aí começa assim, né? Isso é perfil consumidor. Exatamente. Ela tava pedindo indicação de vinho essa semana. Eu ia mandar uma sommelier pra ela, mas aí já tinha passado a história. Que pena. Alexandre, prazer te ter aqui novamente.
Vou pedir para você falar para a gente mais uma vez como começou a empreender, que eu sei que lá da infância já vem na veia, mas... Joyce, obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez, uma honra, com essa mulherada aí também que sabe muito, né? Aprender, vamos falar. Eu, como eu já falei aí algumas vezes e trago um pouquinho da minha história, né? Eu nasci ali empreendendo, digamos assim, acompanhando a minha mãe, que era empreendedora, loja de fita cassete, né? Era filme ainda em fita cassete, pouca gente vai lembrar. Mas então eu cresci ali dentro da locadora da minha mãe e já fui tomando gosto por empreender ali. Fiz faculdade de Direito, trilhei ali na faculdade e para o Direito, que a minha irmã, né, já trilhava uma carreira pública no Direito e eu, inspirado ali por ela, fui fazer a faculdade de Direito, mas no meio do caminho já comecei a querer empreender, já tinha aquilo ali no sangue, já tinha aquela vontade de empreender, referências familiar da minha mãe e tudo, né? E foi quando eu comecei. Primeiro foi fazendo eventos na faculdade, comecei a fazer eventos, chopadas, né? Shows, e depois eu fui empreender no meu primeiro bar e restaurante, foi aqui em Macaé mesmo, mais de 20 anos atrás, e ali eu comecei a criar, né, essa origem ali, pegar no sangue, ver que tinha realmente no sangue o sangue empreendedor, mas também voltado para essa área de gastronomia, né? Em seguida eu tive a lendária aí Boate Ópera, que muitos conheceram também, né? Que foram 7 anos de entretenimento noturno, e em consequência da boate depois fiquei fora de Macaé um tempo, tive aquela história que todo mundo fala, né? Quebrou, como que é quebrar? Pô, eu sempre falo com muito orgulho, foi muito bom quebrar para aprender, foi muito bom dever mais de 500 mil e depois tu conseguir sair lá do buraco, resolver tudo e reerguer. Não tenho vergonha de falar e trazer isso, porque todo empresário está sujeito, né, a passar por dificuldades. E o meu retorno, com a cabeça no lugar, com outra postura, com outra maturidade, quando a gente forma um novo grupo, relacionamento, network, conhecimento, trouxe a gente formar grupos empresariais, né, com sócios que eu fiz, e tem sócio investidor, tem amigo, né, a gente uniu isso tudo e trouxe o útil ao agradável, escolher dentro da gastronomia, trazer projetos para Macaé que fossem projetos diferenciados, né, projetos diferentes do que a gente já tinha aqui. As referências pude trazer de fora, de outros países ou de vivências, para a gente aplicar dentro de idealizar alguns projetos que se tornaram sucessos e fizeram que a gente conseguisse multiplicar, né? Mas isso demanda, né, de muita gestão, muita equipe, muita resiliência ali, paciência, né? E coragem. Eu digo que sempre a palavra-chave aí nessa vida de empreendedor, para mim, é coragem. Você tem que ter muita coragem para iniciar e para continuar os percalços, né? Superando e buscando, como a Melissa vai falar hoje do Sebrae, ferramentas que existem hoje que possam agregar no conhecimento, porque ninguém sabe tudo, não tem jeito. Eu vivo aprendendo, né? Eu falo que hoje eu me especializo cada vez mais em gestão de pessoas, porque eu lido diretamente com a operação, meus sócios com financeiro, outros contas a pagar, e eu lido com a operação. Então eu tenho que ter o meu cliente satisfeito e o meu colaborador satisfeito. Então hoje, com 250 colaboradores, eu sei o nome de todos, eu lido ali ainda com todos, eu sei que vai chegar uma hora que a gente já tem RH, já tem, né, departamento pessoal, mas eu ainda estou ali me comunicando diretamente com todos. Mas uma hora a gente sabe que isso vai abrindo, mas eu acho que a gestão de pessoas é um ponto muito importante para a gente conseguir ter boa equipe, porque na gastronomia a entrega ali para o cliente, né, a experiência do cliente, do sabor a tudo, o colaborador tem que estar fazendo aquilo dali com muito prazer, porque senão desanda. A gente fala que a comida é amor, e se não colocar amor, não vai ter um bom resultado. Então a gente tenta hoje
qualificar nossos colaboradores, trazer uma mentalidade para eles ali de que não é só um trabalho descartável, né? Porque a gente precisa trazer um bom resultado. E aí a história veio nessa caminhada aí de anos dentro da gastronomia e hoje evoluindo com as marcas que eu tenho. Algumas estão se multiplicando, o Mania de Boteco agora indo para a segunda unidade, já com a intenção de que dentro de alguns anos nós vamos franquear, né? Estamos crescendo como rede para depois franquear, mas tudo muito novo, 2 anos de estrutura aí, né? Que a gente ainda está formatando tudo para crescer, apesar da demanda de colaboradores, de faturamento, de organização, ainda é um começo de um projeto que a gente sonhou e que a gente está dia a dia estruturando, consertando, achando erros e consertando, mas sempre olhando para frente e buscando novos negócios, novas oportunidades, né? Como as meninas falaram, negócio, para você empreender, você empreende por necessidade ou oportunidade, né? A gente vê muita oportunidade hoje e aonde tem uma oportunidade, né, a gente busca atuar e é isso. Eu acho que o empreender, você vai ver ali da necessidade que você precisa ou não, desde você vender algo na rua que você está empreendendo, seu tempo, seu conhecimento, uma bala, uma flor, né? Isso é empreender, o conhecimento, como a Melissa falou, você empreende com o tempo, é empreender isso, mas tem que ter a coragem para assumir essa rédea aí, para tomar a frente, para fazer, muita coragem. Vale a pena. Não é fácil. Não é fácil, mas eu não trocaria toda essa loucura, digamos assim, pela vida de uma carreira que eu pude ter, fazer uma carreira pública, trilhar, né? Eu hoje já não me vejo mais num patamar de vida normal. Emprego tradicional, né? Tradicional. Eu já não consigo. Mas eu admiro e eu invisto e sempre falo que o CLT é importantíssimo, sim, né? E a gente precisa que todos estejam ali com muita vontade de estar como CLT. Então a gente também, como a gente já viu na internet, muitos levantarem bandeira, saia do CLT. Não, eu também acho que o CLT também ele tem que existir. Né? Bons CLTs, porque a pessoa pode ser CLT e ser um bom CLT no que faz, porque aí vai se destacar, vai crescer, vai dentro da área, com certeza ela pode ser o empregado que eu falo. Hoje eu tenho gerente de casa minha, que um dia ele já foi uma SG. Então a SG ele é o nível que começa na nossa área para ir subindo. Serviços gerais. Então ele vai trilhando, né? Foi de SG, foi para atendimento, atendimento, garçom, bar, foi fazendo carreira, 10 anos com a gente, hoje é gerente de uma casa. Então tudo se constrói, né? Eu acho que é possível se construir. Falando em ferramentas, Melissa, por favor, me fale um pouco sobre ferramentas. Tá, vamos lá. Como a gente pode reparar, tanto Isabel quanto Alexandre, eles falaram de pontos principais quando a gente vai falar de empreendedorismo, quando a gente vai falar de empreender, de ter a sua própria empresa, independente do tamanho dela. Eles falaram sobre conhecimento, aprendizado. Então, buscar estudos de viabilidade. Então, isso é o mais importante, é você ter noção. Eu quero empreender. Sim, eu quero empreender. Como? E aí a gente tem, como o Alexandre também citou, o Sebrae. O Sebrae, ele existe para isso. Ele trabalha com os pequenos negócios, então a gente atende desde MEI até o EPP. E aí eu vou abrir aqui um parênteses para as pessoas fazem um pouquinho de confusão quanto a isso. Então o MEI é o microempreendedor individual, que é aquele que pode faturar anualmente até R$81 mil. A ME é a microempresa, que ela sai dali do microempreendedor e ela se torna uma empresa, uma limitada, uma IRELI, uma unipessoal. E também a EPP também tem essa composição, né? Pode ter essa composição jurídica, que vai até 360 mil mês. E o EPP que vai... ano. E o EPP que vai até 4,8 milhões de faturamento anual também. Então,
o público da gente, quando a gente fala são os pequenos negócios, eles também têm maturidades diferentes, né? A maturidade de um MEI, de uma empresa MEI, não é tão robusta como uma EPP, por exemplo. O Sebrae, ele trabalha exatamente para desenvolver os pequenos negócios, tornando-os cada vez mais sustentáveis e competitivos. E aí, como que a gente faz isso? A gente faz isso através de capacitações, então através de ensinar, capacitar, e a gente tem vários tipos, né, de ferramentas para isso. A gente tem cursos online, cursos gratuitos, a gente também tem cursos em company, que são os treinamentos, por exemplo, nas empresas, cursos de liderança, cursos de desenvolvimento dos comportamentos empreendedores, porque eu não nasci empreendedor, mas eu consigo desenvolver essas competências, sim, consegue desenvolver. Eu ia perguntar, vou deixar você concluir, porque eu quero saber sobre essa questão de como empreender, se eu posso empreender, qualquer pessoa pode empreender? Qualquer pessoa pode empreender, se ela tiver vontade e coragem, seja bem-vinda. E o Sebrae também tem a parte de consultorias e mentorias. Aí nós temos várias outras ferramentas. A gente tem editais, que aí você vai caminhar com um grupo do mesmo setor, que tem os mesmos objetivos, as mesmas necessidades, as mesmas dores. Tem até uma pergunta para você, Melissa. Essas mentorias, esses cursos, o Sebrae dá de forma gratuita ou tem um investimento em cima? Depende. Os editais, alguns existem sim, até 100% de subsídio. Quando não tem 100%, todos os nossos produtos eles têm subsídio, porque o Sebrae ele trabalha com recursos, ele é uma empresa privada, sem fins lucrativos, mas que trabalha com recursos financeiros, né, governamentais. Então, sim, exatamente para a gente poder fazer a nossa missão. Né? Então, até eu costumo brincar que a gente fala assim, o governo não dá nada pra gente. Dá sim, muitas vezes nós sabemos como buscar, né? Exatamente, isso é verdade. É verdade, mas tem sim. Então, tem subsídios. E aí, nas mentorias e consultorias, além dos editais, que são esses projetos mais setorizados, que é a nível estadual, né? Então, você vai caminhar, por exemplo, a Isabel aqui do setor de beleza, vai caminhar com mulheres ou com empresários do setor de beleza de todo o estado do Rio. Então, você até consegue ter noções do que está acontecendo em outras regiões, por exemplo, região serrana, uma região dos lagos, você consegue ter uma noção do que está acontecendo. E muita troca, muito networking também, né? Dali surgem muitas parcerias, é bem interessante, fornecedores, porque quando a gente abre um edital, ele trabalha com canais daquele setor. Então, não só quem é dono de salão de beleza, por exemplo, mas também quem fornece produtos de cosméticos, né? Então te abre o leque. Não é só um leque, eu acho que é o ecossistema ali. Exatamente, a palavra é certíssima. O ecossistema, exatamente. E aí tem também as consultorias e mentorias individuais, que são aquelas que a gente consegue atender para a Lavor, por exemplo. Melissa, eu estou com uma situação em gestão financeira. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Eu preciso de uma certificação de um ISO. Qualidade. Vamos conversar sobre isso, Melissa? Vamos. Aí fica mais direcionado. Gente, para vocês dois, ambos aqui eu percebi, você teve dificuldade com a Labela, né? E o Alexandre com a Boate. Isso. Um ponto em comum aqui foi que vocês, de repente, não fizeram pesquisa de mercado? O que foi no seu caso? O meu ponto foi basicamente isso, né? Eu, na realidade, já a Labela eu não abri por necessidade, eu abri por uma oportunidade. Então, a oportunidade, como a Alexandre falou, não é que a gente deixe de ver todos os riscos. Empreender é risco. Se negligenciava. Isso, mas só que a gente está um pouco mais confortável porque a gente não depende daquele negócio para sobreviver. Então, a gente fica um pouco mais confortável e a gente assume risco que talvez, se a gente analisasse um pouco mais, a gente não abriria ou tentaria ver um melhor método para abrir aquele negócio ou em um outro ponto, ou verificar uma outra mão de obra, enfim. E aí, a Labelle, a minha maior dificuldade nela foi que, na hora de fazer o meu planejamento, eu não fui tão precisa assim.
Ah, Isabel, mas não foi precisa em quê, né? Eu não fui precisa em questão de fluxo de caixa com um volume maior, porque eu precisava aí na questão de beleza, a gente precisa aí o retorno, 1 ano e meio, porque tem toda a questão de uma confiança com o profissional, a fidelidade não é tão rápida assim. Então, hoje em dia, quem faz sua unha? Se essa pessoa que faz sua unha, eu aposto que você está com ela há mais ou menos 1 ano. Se ela falta hoje, você deixa para remarcar, mas não faz com outra profissional. Fidelidade. Então, eu não tinha esse know-how. Essa fidelização eu não computei. Então, é aí onde a gente entra no gargalo. O gargalo de quê? O gargalo de mão de obra. O gargalo que o setor que você abre, ele tem uma volutividade assim, maior, né? O volume e a sazonalidade dele é muito maior. Por exemplo, mês de dezembro, para a área de estética, é maravilhoso. Todo mundo quer passar o final de ano com seu botox em dia, suas unhas lindas, maravilhosas, depilação ali impecavelmente, sobrancelha não fala. Né? Eu costumo dizer que a nossa face é o nosso cartão de visita. Então, ninguém quer deixar de ficar bem apresentado. Porém, janeiro, fevereiro, março, eu tenho o quê? As pessoas só querem saber do carnaval. Ser humano só começa a movimentar dinheiro depois do carnaval. E esse ano, esse ano foi massa. E então, é uma época que tem vários outros gastos, né? Escola, IPVA. Exatamente, mas é devido a isso mesmo. E na hora que e ao contrário da Lavô, eu não tenho essa sazonalidade. Foi o que até me chocou um pouco na época que eu comecei a fazer o plano de negócio após abrir a Labelle. Porque eu montei um plano de negócio de forma como uma visão micro e não uma visão macro como eu fiz na Lavô. Então a minha visão micro não me permitiu ver algumas variâncias que eu precisava ter para abrir aquele negócio. Uma delas era sazonalidade, fluxo de caixa, profissional. Eu acho. Isabel, vou te interromper e vou te fazer um pedido. Para quem estiver assistindo a gente, visão micro e macro. Eu sou empreendedor, não sou empreendedora, eu vou abrir pela necessidade aí. Como que é? Visão micro, visão macro? A visão, sem nada. A visão micro, que eu costumo dizer, é aquela visão onde você não vê a todos os seus pontos, fatores que você precisa para abrir o negócio. Tá? Você simplesmente, eu preciso de uma mesa, vamos botar na questão de beleza, né? Eu preciso de uma mesa para atender, eu preciso de uma cadeira para atender e meu instrumento de trabalho. Começa com o que tenho. Eu começo com o que eu tenho. Essa é a minha visão micro. Só que tem a macro. A macro é quanto de custo fixo eu vou gastar por mês. Se eu não tiver o cliente, o que eu vou fazer para me manter o meu custo fixo? Como eu vou atingir o meu público-alvo? Qual é o meu público-alvo? Naquela localidade, eu tenho público para isso? Tudo bem. Estoque. Eu preciso estocar, não preciso estocar? Fornecedor. Se o meu fornecedor ele é o melhor ou não. A busca dele. Então, tudo isso é uma visão macro que eu tenho que ter antes de abrir o negócio. Quanto que eu vou gastar de insumo? Isso tudo você tem que ter. E quando eu abri a Labelle, não foi isso. Eu simplesmente falei, ok, eu preciso disso. Tantos profissionais para isso. Uma recepção. Balcão. Esse profissional para isso. Beleza, vai dar certo. Na fé. E não é só isso. Empreender não tá somente aqui. É aí a diferença daquelas pessoas que empreendem dentro de casa para aquelas que empreendem fora de casa. Empreender dentro de casa ainda tem os seus custos. É internet, é água, é luz, tudo isso. Fora de casa é outro ramo. A tua visão tem que ser macro, porque se ela não for precisa,
o risco do teu negócio tá em pauta, dele continuar ou em ascensão ou declinar. E aí foi o que aconteceu. É um desafio. O Alexandre, ele falou no início da entrevista, ele não se arrepende de falar, né? Não é um receio dele falar, eu quebrei. Aí escola. É uma escola. Mas você pode passar por isso sem precisar. Você pode empreender Foi sem o que precisar. eu fiz. E aí um questionamento que eu faço, uma pergunta que eu faço para os dois, né? Para Melissa e para Alexandre. Qual é o melhor momento de dizer, ok, não dá mais? Eu tive o meu momento. Eu não precisei quebrar. Eu saí sem dever nada. Eu paguei todos os meus fornecedores, eu paguei os meus funcionários e paguei tudo. Eu simplesmente falei, olha, é 30 dias que eu tenho que dar de prazo, porque meu contrato já tinha vencido, já estava no período de renovação e tudo mais. Eu fiz de 3 anos, mas podendo, né? Eu já estava indo para os 3 anos, eu tinha que já estar no período de renovação e eu falei assim, ok, hoje eu fecho. E aí avisei para todos os meus funcionários que ficaram assim comigo, todos ficaram, mas aí eles foram saindo. E eu já sabia que eles iam sair. Mas aí eu não decidi falir, eu decidi fechar. É aí onde foi a minha cartada. Porque assim, ok, meu fluxo de caixa eu tinha para 6 meses, não para 1 ano e meio. E a sazonalidade, ela interfere no teu fluxo de caixa. O meu gargalo também era profissional. Então eu tinha um turnover de profissional grande. E quando o profissional ele vai para sua casa, o Alexandre ele não tem, de uma certa forma, esse risco, né? Ele não corre esse risco. Mas quando uma manicure ou uma profissional, uma biomédica, por exemplo, que faz botox, ela vai para tua casa, ela cria uma clientela ali mesmo. Quando ela sai da sua casa, ela leva a sua clientela. Só fica... É um setor. Exatamente. É um setor. Então, só fica aquele profissional que gosta do ambiente. Por exemplo, no meu caso, o garçom, por mais excelente que ele seja, se ele sair, ele não leva. Não leva. O cliente pode ir lá, no outro lugar que ele tiver, vai visitar, mas se o cliente gosta dali da comida ali, ele vai no seu restaurante. Ele vai ali também no meu. Exatamente. O cliente, ele vai no seu restaurante porque ele gosta do ambiente. Primeira coisa, gente. Quando eu vou nos seus restaurantes, eu amo os restaurantes dele. De passagem. Eu também. Decidi passar em restaurante da Alexandre. Assim, eu falei, é sensacional. Em questão de, eu acho que é bem treinado mesmo o seu preço pessoal. O valor, né? O valor. E a primeira coisa que eu considero quando eu vou em um ambiente, em um estabelecimento, é o ambiente. Eu me sinto bem ali, eu fui bem tratada, é legal, é limpo, a comida é boa. Então ele não vai ali por causa do João, do Pedro, do Henrique. Não, ele não vai. Ele vai por causa do ambiente. É porque assim, os setores de vocês, o do Alexandre, ele não consegue levar a experiência com ele, tá? Ele não leva o tempero, ele não leva como é feito a apresentação do prato, ele não leva a expertise do chefe, tá? Ele não leva, a não ser que o chefe dele saia e abra um restaurante, aí ele de repente pode ter um grande concorrente, tá? Exatamente. Porque é só o ambiente, não vai importar, porque ele leva a experiência, tá? Agora, o seu profissional é ele quem assina aquele serviço, um corte de cabelo, um botox, uma unha. E aí quando ele sai, ele leva aquela assinatura. Por isso que ele carrega mais facilmente o teu cliente. São tipos de negócios. Exatamente. E a questão, quando eu falo para você sobre visão micro e macro, é basicamente isso. A minha visão micro que eu tenho é o que eu preciso de base. Básico, só o básico. Essa é a minha visão micro. A minha visão macro envolve todo um estudo por fora. É geográfico, é questão geográfica, é questão financeira, profissional. Você começou grande, Isabel? Eu comecei do zero, eu nunca fui empreendedora. O Alexandre, ele tinha já uma vertente, né, empreendedora ali, uma raiz já. Eu não, eu comecei do zero, de uma necessidade de empreender para ter a minha renda e não precisar mais da CLT.
Hoje, gente, CLT é extremamente necessário, né? Eu tenho um respeito enorme para quem realmente tem. Eu tenho uma amiga, a Martinha, ela fala, eu já pensei, mas eu gosto do que eu faço. E ela é CLT e ela é feliz com o que ela faz. Eu amo o que eu faço. Eu vou aproveitar a pergunta que você fez para os dois, que eu também fiquei curiosa. Quanto que é o momento? Você também que você fechou a ópera, né? Na verdade, eu não fechei, não. Eu cheguei a vender a ópera para um outro empresário que hoje ele é meu sócio em outro negócio. Eu vendi para ele, ainda mesmo com a venda, eu ainda tinha milhões de contas a pagar ali, restícios da minha má gestão. Na verdade, eu fiz uma má gestão financeira e eu usava aquela frase, só se vive uma vez, como propósito da minha vida, né? Maravilha. Quem nunca, Legiane? Quem nunca? Então, ali, dentro desse período de 7 anos da boate em si, eu não tinha uma gestão financeira, não tinha juntar, guardar, não troca de carro toda hora, nada de macro. Dia após dia, gasta tudo, faz tudo, compra tudo, viaja. Final de semana em Miami era igual ir no Rio. Então, assim, ai, que lindo, que delícia, né? Os caixas, né? Demais, o Labore não existia. Não existia. Eu fui aprender isso agora. O que é um DRE, o que é um Prolabore. Na época da boate, o meu cartão pessoa física era o cartão PJ. Então, era, né, tudo realmente... E aí foi o que causou essa consequência, né? Então, isso trouxe esse aprendizado de separar, de existir o Prolabore, o DRE, visualizar gastos, saber aonde tem que cortar ou não, né? Então, isso veio da gestão mesmo. Então, assim, aí eu não soube nem a hora de parar, eu quis vender. Falei, eu tava devendo 500, vendi por 300, ainda fiquei vendendo por 200 e dando jeito para acertar os 200. E assim, vamos parcelar, né? Vamos parcelar, parcelar. Né? Mas resolvi, tanto para voltar a estar aqui na cidade novamente, né, de cabeça erguida e andar, foi muito até compensador isso, porque muitos falavam, né, que lá quebrou, saiu, não sei o que. Eu falei, não, só estou resolvendo um momento da minha vida, mas isso eu vou resolver e vai passar, né? Então, hoje, cada negócio novo que eu faço e faço ele se tornar de sucesso, também tem muito esse gás assim do que eu passei e que hoje me dá esse gás para fazer o negócio acontecer positivamente, né? Gestão, organização, dificuldades que a gente passa, o próprio negócio em si ou a pessoa física, né? A gente fica olhando ali para saber onde está errando, onde tem que corrigir, qual foi o passo, o gasto, né? Porque a gestão financeira ela está ligada diretamente no sucesso do negócio e da vida pessoal. Não tem jeito. Né? Bom, vamos lá. A hora de começar e a hora de parar vai necessitar do mesmo estudo. O mesmo estudo que eu faço para começar é o estudo quando eu também faço para ver se é a minha hora de parar. Porque muitas vezes você encontra, é o que ele falou, a gestão financeira ela é fundamental. Então muitas vezes você não está conseguindo ter uma lucratividade ou porque sua precificação está errada, ou porque você está com estoque demais, ou porque você não está com a sua mão de obra qualificada, ou porque você não está inserida geograficamente no melhor local, ou porque você não está comunicando a proposta de valor do seu negócio. Então, você não está tendo comunicação com o seu público. Então, aquele mesmo plano de negócios que você faz inicial, é o que eu costumo falar, não pega o teu plano. Hoje em dia, a gente não faz mais em papel, né? Tudo está no digital. Mas vamos falar lá, não pega seu plano e coloca na gaveta, não guarda numa pasta do seu computador e esquece para lá. O teu plano, você revisita ele constantemente e ele também vai sofrer mudanças constantemente, porque o mercado está acelerado demais. A dor que é do setor agora, ela já se resolve muito rápido com uma tecnologia, com uma inovação. Então, aí o teu cliente queria uma coisa, ele já tem vezes que ele chega para você com uma demanda que você nem conhece, você, meu Deus, eu não sei isso, como assim? Né? E aí, isso existe? Já lançaram? Eu nem estava sabendo. Então, é assim, você precisa revisitar
e reestruturar cada vez, sempre o teu plano de negócios, né? E é claro, estudar. Tu tá num setor, você tem que estudar sobre aquele setor. Ai, Melissa, eu não tenho muita aptidão com números. Aí existem vários tipos de softwares, né? De ferramentas que vai te auxiliar. Sim. Mas você precisa pelo menos ter noção de como é que funciona um fluxo de caixa, como é que funciona uma precificação, como é que você faz o levantamento dos teus custos fixos, variáveis, né? Não só os fixos variáveis, mas também aqueles que... Eu costumo dizer que é o presumido e o não presumido, né? Também a tributação é importantíssima. Não, mas são custos presumidos, é aquele que eu posso presumir, ou fixo ou variado, e o impresumido, que são os imprevistos. São, que tem muito. Mas até realmente tributação é outra coisa que as pessoas negligenciam muito. Existem certos tipos de tributações, né, que te facilitam pro movimento que você tem, pra receita que você faz, quais alíquotas que você compra. E desculpa te cortar. Melissa, é até um alerta que a gente faz para os empreendedores, tá? Você verificar com o teu contador se você está categorizado certo, questão mesmo de imposto, tá? Porque às vezes você tá em um patamar, o teu empreendimento tá em um patamar, mas se ele reduz 3 vezes de faixa de tributação para se adequar. Exatamente, mas você tem que estar adequado, porque senão tu paga um tributo que não tá desnecessário. Então tem como você economizar esse pagamento? Tem. Sim. Mas isso assim, você tem que alinhar com o teu contador, porque tem contador, não falando mal do contador, obviamente que não, tá, gente? Ele é necessário. Como existem profissionais e profissionais, né? Existem profissionais e profissionais que ele realmente não se atenta a isso. Quem tem que estar atento a isso sou eu que pago o imposto. Porque é uma gestão, né? Você fazer uma contabilidade, a contabilidade ela é tão importante que ela deixou de ser, né, dentro lá pros ele é um braço, né? Braço da empresa. Ai, gente, não é consultório, como é que fala? Escritórios. Para os escritórios contábeis, ela deixou de ser só, eu vou receber aqui, lançar suas entradas e suas saídas. Eles não, e fazer folha de pagamento. Não, eles viraram consultores. Hoje a gente tem que ser consultores, porque a gente tem vários tipos de tributações, vários tipos de constituições jurídicas, e sim, a gente tem como legalmente diminuir essa tributação. Dependendo de como é que tá exatamente como estão as nossas entradas e as nossas saídas. Exatamente. Então é algo que tem que haver essa consultoria contábil. Exatamente. Gente, eu vou perguntar para vocês dois. Quando que vocês perceberam que o negócio de vocês estava em ascensão? Exatamente. Tá. A lavanderia ela foi mais fácil, né? Eu consegui perceber isso. Tanto que no primeiro ano de lavanderia eu já abri o segundo negócio. Né? Porque ela foi numa ascensão assim que eu falei assim, um crescimento já bem exponencialmente falando. Quando que eu percebi isso? Eu percebi nos primeiros 6 meses. O negócio, dependendo, até o estudo de viabilidade, o plano de negócio, tudo, gente, hoje em dia, eu costumo dizer, se você tiver um planejamento ali controlado, eu sou muito do Excel hoje ainda, tá? Existem várias ferramentas mas eu sou tudo planilhado. Tudo. Hoje, exatamente. Hoje eu sei quem é meu cliente top 1. Eu tenho os meus top 5 clientes. Meus top 5 clientes, eu categorizo eles e até trato, não é que eu trate de maneira diferente dos meus clientes não, tá? Mas o meu top 1 aqui, eu faço, por exemplo, ações, redirecionamento de verba, e até redirecionamento de verba, a gente tem que colocar no estudo de viabilidade, no plano de negócios. Isabel, o que é redirecionamento de verba? É aquele mimo que você dá para tua cliente, desconto, né? Exatamente, ou até mesmo um desconto que você tem que presumir ali. Isso dá para fazer desde pequenininho. Dá. Sabe, eu vou te dar um exemplo. Cliente, eu sou, supomos, uma new designer e tô dando no dia das mães agora, eu dei um bombom.
Eu estou fazendo um redirecionamento de verba. Disso tem que entrar. Tem que entrar. Ele tem que ser presumido, ele tem que ser previsto. Então, assim... O que eu amo hoje, gente, é cashback. Eu amo cashback. Hoje em dia está tudo muito tecnológico, né? E até porque o cliente é voltar. Exatamente. Eu ainda tenho cartão fidelidade. Oi? Você é esse tipo de empreendedor 360 que está em todas as plataformas? Sim. No seu negócio? Sim, sim. Inclusive, eu me especializei na parte de mercado digital, né? Na parte de mídias? Oi? Mídias? Mídias digitais, mas é mais questão do meta mesmo, eu movimento. Então, eu já tenho minha campanha esse mês vai ser tal, ela vai atuar até tanto, eu vou atingir esse público-alvo e toda a minha campanha é voltada para isso. É para esse tipo de público. E eu consigo, porque aí você tem um retorno. Qual é o teu retorno? WhatsApp. O WhatsApp é o meu termômetro. É ali que eu consigo, ok, essa campanha ela continua, essa campanha ela tem que ser substituída, porque ela não está tendo retorno. Não está rendendo. Então hoje a internet te possibilita você se manter em ascensão ou não. Então assim, qual foi o momento que eu falei assim, ok, tá bom, é o momento de expandir, ou é o momento de abrir um outro negócio? Quando eu vi que aquele meu faturamento, ele não baixava por uns 4, 5 meses. Aí eu falei, opa, eu criei aqui um hábito. Esse hábito, ele só retorna se eu tiver uma crise. Então, beleza. Mas isso foi o meu ponto de vista. Isso não geralmente o teu negócio ele mantém nos 4 anos que eu costumo dizer que eu falo assim, ok, eu não quebro mais. Dá medo crescer, Isabel? Não para mim, porque eu tenho o mesmo eu tenho a mesma percepção que ele. A percepção que vai ser doloroso. Eu abro mão de estar no meu trabalho até às 19 horas, até às 20 horas às vezes, porque eu tenho uma filha ali junto comigo? Dá. É doloroso? Tem dia que eu vou dormir 3 horas da manhã, trabalhando em casa, porque eu quero montar uma cultura empresarial. E o Alexandre, eu acredito que ele já deva ter visto isso, ele já deva estar fazendo isso nos restaurantes deles. Implantar cultura. O teu negócio, ele tem que se moldar. Não, a cultura empresarial que a gente fala, o teu funcionário chega ali com vontade de estar ali. Porque ele acredita naquele negócio. Quando cria uma cultura, você tem que criar essa cultura. E valor, né? Exatamente. Então, todo mundo trabalha pelo mesmo objetivo. Exatamente. Todo mundo trabalha porque ama o que faz, você se especializa, você está querendo saber mais, e é muito bom, aí eu vou falar como CLT, agora, você do outro lado, quando você vê que o seu trabalho é reconhecido e ele funciona e traz resultados na vida do outro, porque a árvore, ela dá fruto, mas ela não come, ela dá fruto para o outro comer. E quando você vê isso, aí você fala assim, sim, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo o meu trabalho certo. Exatamente. E isso é criar uma cultura, quando você tem ou a maioria do seu grupo focado nisso. Isso é fundamental. Hoje em dia é o que... Ela basicamente falou, eu faço parte da engrenagem. Sem eu conseguir rodar, eu vou comprometer o meu funcionamento do meu sistema. Então, eu tenho que estar ali. Então, essa cultura que eu tento implantar, e que eu tentei implantar também na Labelle, foi isso. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Isso é até em época de CLT. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Se precisar, eu faço delivery. Se precisar, eu busco roupa. Teve até nos restaurantes dele, né? Ele lava com a gente. É meu cliente, esse lindo aqui, top gente. 5 aí. Tá no top 5, inclusive. Tem redirecionamento de verba pra você. Tem que estar, senão rolou ciúmes. Rolou ciúmes aí. Tem redirecionamento de verba pra você esse ano. Você vai ter que devolver. Mas não se preocupe que já está presumido o meu ROI, que ela, mais do que ninguém, sabe o que é um ROI. E que retorno a gente... sobre investimento. Retorno sobre investimento. Essa questão de eu trabalhar tanto, de eu querer crescer, as minhas funcionárias, elas veem isso, então elas chegam rindo e saem rindo.
não se torna pesado. O que você precisa, Isabel? Você precisa ter postura de gestão. Postura de gestão. Então, foi voltando ao assunto, né, a pauta, quando eu vi a necessidade, quando eu vi que eu criei um hábito, e quando eu vi que esse hábito para retornar, ele não ia ser fácil de retornar, a não ser que tivesse uma crise. Aí eu falei, beleza, agora eu vou mistificar o meu negócio. Eu vou mistificar o meu ramo, né? Porque eu costumo dizer, não se coloca... não se coloca, como é que é? Os mesmos ovos na mesma cesta, não é exatamente. Isso? Mais ou menos todos isso. os ovos na mesma cesta, exatamente. Muito obrigada, gente, por lembrar. Muito obrigada aí por me corrigir. E aí eu falei assim, vou mistificar. Foi aí. E eu costumo dizer, quando que a gente faz? Tem que estar organizado? Tem que estar desorganizado? Não. Organizou, cresce. Vai bagunçar. Organizou de novo, cresce novamente. Vai bagunçar. E organiza e cresce. Organiza e cresce. PDCA, né? PDCA. Engenheira de produção. Que a gente vai. Cresce e vai organizando, né? O que eu costumo fazer? Eu estava falando esses dias e até ontem mesmo eu gravei sobre isso, né? O teorema de Ishikawa, né? É o método de Ishikawa. Ishikawa basicamente uma espinha de peixe. Onde você tem vários problemas, então você coloca aqui vários problemas e vai dando possíveis soluções. Na realidade, a cabeça do peixe é o teu problema e você vai dando possíveis soluções até chegar numa solução ótima. E aí você coloca em execução. Executou, planejou, executou, reviu. Você tem que ter o rever, o feedback. E aí, beleza. Eu faço isso. Eu não tenho medo de empreender como ele não tem. A gente já veio de baixo, então pra gente retornar e tomar fôlego não vai ter problema nenhum. E é isso que eu faço. Cresço, desorganizo, organizo, cresço, desorganizo e cresço, você vai. Você, Alexandre, você cresceu com bastantes restaurantes, né? Como que é pra você, assim, esse crescimento? Você percebeu que... Isso, o crescimento das unidades de restaurante, assim, que eu trouxe, né, para dentro dos meus grupos empresariais que eu tenho, como oportunidade de negócio, obviamente, e a gente escalar, né, o projeto em si. A gente escolheu, abrimos 3 projetos diferentes. Aí ficamos ali durante um ano analisando, agora esse projeto aqui está girando melhor dessa forma, está performando melhor aqui, vamos avançar com ele, né? E então, teve a oportunidade, sim, de estar junto de empresários, né? Que facilitou, né, questões de investimentos, porque dentro dessa área de bar e restaurante, o investimento para se estruturar uma cozinha, para você conseguir realmente colocar uma operação, né, robusta, assim, do tamanho dessas nossas, né? E ainda chegar na mão de obra depois, né? Eu falo que se torna até fácil o investimento, o gasto, ele se torna fácil para poder depois vir a mão de obra e às vezes deixar a gente ali desesperado. Você vê que você conseguiu viabilizar milhões para botar dentro de um negócio, né? E de repente um colaborador que está lá, a gente tem um forno de alta tecnologia, tem um forno lá que custa mais de 100 mil reais em um forno. E ele tem um manual de operação, ele tem um tablet, ele conversa com a comida. Só que se o funcionário que está operando ele não quiser operar ele como tem que ser operado, corretamente, ele vai dar queimar ruim. o forno. Ele vai dar problema, como já deu. Então, isso aí depende. Olha a cultura aí. Depende disso. E aí, hoje a gente está nessa fase, inclusive. Na semana retrasada teve lá a apresentação de missão, cultura e valor, né? Conversamos com nossos líderes e colaboradores para implantar ali, escalonar as atividades, o comprometimento, padronizar, né? E padronizar tudo, mostrar a importância do que a gente dá um uniforme e muitas das vezes a pessoa não quer usar o uniforme, sabe? A gente está dando, está ali do melhor, do novo, bom, né? E às vezes essas são as dificuldades para a gente crescer, né? Para a gente multiplicar. Claro que o investimento,
ele ajuda, ele existe, é necessário, né? É muito necessário ali o investimento no nosso ramo para poder crescer, mas a organização, os colaboradores, isso tudo hoje, para a gente, é o que a gente mais olha, é para onde a gente mais olha, porque o banco hoje quer dar tudo para a gente, quer fazer, fica tudo mais fácil, né? Mas aí a gente pensa, pô, será que vai ter gente para trabalhar? Será que a gente vai conseguir mais gente? Porque a gente já tem hoje 250 colaboradores dentro do grupo. Aí a gente, pô, mais um negócio, tem que conseguir um chefe de cozinha top, né? Tem que trazer. Hoje eu vou pro Rio, vou visitar minha mãe e eu aproveito para ir em bons restaurantes. Ela quer morar em Macaé, não? Tenho casa lá, comida, roupa lavada, pode levar a família, financio. Eu tô nesse ponto que a gente está trazendo. Já tenho 2 casas alugadas com colaboradores morando aqui que vieram de fora. Mas eu faço isso, eu tento trazer, né? Você acredita, Alexandre, que depois de eu fazer a pesquisa de mercado, né, em questão de área de estética, eu tinha um profissional, um dono de um espaço de beleza aqui em Macaé, que ele fez isso, ele alugava kitnets. Traz para morar. E trazia pessoas de outro estado para morar. São as pessoas, esse time que eu tenho de fora são as pessoas mais comprometidas. E são as pessoas mais comprometidas. Porque eles é o maior desafio. Para isso, hoje, assim, eu estou há pouco tempo em Macaé, como vocês sabem, né? Mas eu já sou do Sebrae há algum tempo. Então, Macaé eu cheguei finalzinho de agosto do ano passado. E, assim, a maior dor hoje dos empresários é uma mão de obra qualificada, comprometida, com interesse de crescimento profissional. Ela falou uma coisa que ela falou assim, eu tenho que criar a cultura e eu sou a primeira a entrar no meu negócio e a última a sair, mas eu também fazia isso enquanto CLT, sempre que era preciso. A gente tem a percepção, né? Eu já tive dos 2 lados, então para mim fica muito mais fácil, eu lido com empresários o tempo inteiro, né? Respiro empreendedorismo com vocês. Muitas vezes a gente acha que o nosso patrão, né, o empresário, está ganhando horrores em cima da gente, da nossa mão de obra, e isso não é verídico. Isso é cultural. Isso é cultural. A gente acha que eles ganham mais, enfim, mas eles também investem mais, eles também têm uma jornada maior, eles não fecham a porta e vão embora, eles têm outros problemas para resolver. Quando eles não resolvem pelas próprias mãos, como ela vai dormir às 3 horas da manhã, paga-se alguém para se fazer. Então, aquele lucro que você só viu o que entrou, o investimento inicial, toda a tua expertise, então você só vê o que entra, o que sai de fato você não tem noção, então você acha que você está sendo explorado. Tudo bem, até que você tenha esse pensamento, mas para você chegar a um ponto, até mesmo de ser empreendedor, você tem que ser bom naquilo que você faz, você tem que se tornar referência. Isso requer resiliência, assim como um empresário tem, então eu como CLT também tenho, comprometimento, busca por crescimento profissional, por capacitação. Muitas vezes, não é o caso aqui que todos vocês falaram que trazem a capacitação, a minha empresa também está sempre trazendo capacitação para a gente, né? O Sebrae trabalha com isso e prioriza muito isso aos funcionários, aos colaboradores. Mas quando você não tem, você está numa empresa que de repente não te traz a capacitação que você quer, busque por você próprio, investir em você, seja você CLT ou empresário, é o melhor investimento. Conhecimento ninguém tira de você. É igual a imagem que a gente tem sobre a gente, a nossa reputação. É muito bacana quando a gente dá as costas e a pessoa fala assim, poxa, Isabel, que pessoa maravilhosa, que patroa maravilhosa, eu adorei trabalhar com a Isabel, fazer parte do time dela. Então, o líder, né, Alexandre, vamos supor que ele tivesse também, fosse CLT, foi um excelente líder. Poxa, eu aprendi tanto com esse meu líder, eu não sabia muita coisa, ele pegou na minha mão e me ensinou. Isso é o maior patrimônio
que nós temos. Sim. E a gente sabe até como empresa que muitas vezes o patrimônio, você que, né, escala e vende, você sabe que é o intangível, é a tua marca que você está vendendo, porque restaurante é mesa, você está vendendo a sua marca, os seus clientes, né, a experiência que ele tem ali dentro. Então isso é o nosso maior patrimônio, seja empresa ou seja profissional. E assim, meio que para fechar, vocês o tempo inteiro falaram sobre pessoas. Empresas são feitas de pessoas, para pessoas e por pessoas. Então, cada vez mais é muito importante que a gente crie uma cultura, que a gente também traga um bom relacionamento, uma boa liderança, que as pessoas se sintam integradas, porque elas só se sentem bem quando elas são integradas. E a gente tem que entender que pessoas são feitas sim de emoção. Não são números. Né? Não são números. Então tem que ter elas têm que entregar. E o empresário também tem que ter esse cuidado de dar esse retorno, né? Ninguém vai trabalhar sozinho, ninguém numa empresa vai funcionar sozinho. A gente precisa do CLT e a gente precisa do empresário para poder gerar esse CLT, né? Gerar essa demanda, né? Não é isso? Então, assim, é uma troca. Todo mundo depende de todo mundo. Nós estamos conectados, querendo ou não. Eu queria até uma pergunta para você, Alexandre, assim, até questão minha mesmo, assim. Hoje eu trato de uma outra forma diferente, tá? Mas hoje o teu funcionário, quando ele não tem aquele senso de dono e ele não quer usar o seu uniforme ou ter uma postura completamente do que exatamente do que você gostaria, qual é a sua tratativa hoje, assim? Então, a gente vem hoje, né, como eu falei, aplicando essa questão do valor, da missão, da cultura, que isso tem ajudado até nessa área de uniforme, da postura, né, de falar e tudo mais. Mas a gente tem que passar a tratar isso severamente, o que é advertência, suspensão, volta para casa, é igual o atraso. A tolerância são 15 minutos, mas não quer dizer que ele pode se atrasar 15 minutos todos os dias, né? Então, agora a gente começou, depois de um ano, aqueles colaboradores que estão com a gente a gente passa a ser mais rigoroso na tratativa de não existe mais os 15 minutos, você já sabe. Um acontecimento, né? É uma coisa, o imprevisto é uma coisa. É uma coisa. Agora, sempre você utilizar dos 15 minutos, né? Tem que se organizar. Aí o primeiro pergunta, o horário não tá bom para você não? Quer trocar esse horário? Se a gente trocar, o seu horário vai resolver? Né? A gente primeiro faz isso, do que já punir. Então eu já estou dando a oportunidade para ele, para poder ver que a gente está preocupado ali. O horário de chegar a 4 não está dando, quer chegar a 5? Eu mudo seu horário. E você sai no horário... não, o horário tá bom, mas é porque eu saí de casa, eu acordei rápido. Eu falei, então você tem que botar seu despertador mais cedo. Tem que levar meu filho na escola. Então, assim, esses problemas cotidianos, familiares, é isso que às vezes nós, como empresários, né, como você falou, você deixa de estar com sua filha, ou sua filha vai estar lá com você, né? Como eu tive com minha mãe, vi minha mãe montar muitas lojas e eu ficar com ela lá, dormir no meio da obra da loja, porque estava lá montando e eu falo, às vezes eu não tenho tempo, Dia das Mães, minha mãe queria que eu tivesse ido pro Rio almoçar com ela. Eu falei, cara, tô com uma demanda muito grande aqui, pode ter alguns furos, eu preciso estar por aqui. E aconteceu, fui em outro restaurante, pegar o funcionário de levar para outro, ajudar, dar um suporte. Né? Queria estar com minha mãe, assim como todos os meus colaboradores também queriam, mas eles estavam também vestindo a camisa ali para ser recompensados, para estar ali, né? E a gente fazer aquela operação acontecer. Então, eu acho que tem muito isso hoje. A pessoa tem que querer muito fazer acontecer para ela conseguir mudar de vida. Né? Mesmo um CLT, ele pode mudar de vida, ter uma vida digna dentro da CLT, se escalar ali dentro, basta querer e fazer ali o melhor e ser comprometido, né? Não ter um pensamento de que eu estou trabalhando assim, né? Deixando as coisas lá, porque a cabeça eu acho que manda ali, né? Nas atitudes, na evolução, é o pensamento mesmo de cada um. Eu posso fazer meu merchan? Pode, me dá um minutinho. A gente já foi embora. Eu tô desse jeito, eu tenho que falar. Eles
falaram mas de é que a gente aprendeu cultura. bastante, né? Que bom. Eu falei que uma hora ia ser pouco, viu? Mais uma hora dividir em 2 blocos. Pois é. A gente falou de cultura. Ô, produção, como é que é isso, produção? A gente monta 2 programas. Parte 1, parte 2, pelo amor de Deus. Nós falamos de cultura, nós falamos de EVTE, estudos de viabilidade técnico-econômica, de plano de negócios, de capacitação, enfim. Tudo até o que você está fazendo lá na sua empresa, o Sebrae faz para vocês, tá? E eles faz com subsídio. Então, tudo que você pensar, eu já sou empreendedor, eu já tenho uma empresa, eu sou do pequeno negócio, né? MEI, MEI, pensou em alguma solução, implementação, Sebrae. Vai no Sebrae primeiro. Melissa, né? Melissa, procurarei você. Procure. Pode me procurar. Brevemente. Não sei fazer visão nem micro, muito bem. Procure o Sebrae porque a gente tem solução. Quando não temos, a gente customiza. Então, procurem porque vocês vão. Com esse subsídio, vocês conseguem economizar na saída de vocês e aumentar a lucratividade de vocês. E eu posso garantir que todos os nossos fornecedores, né, das soluções, consultores, mentores, os instrutores, são os melhores que a gente também tem no mercado. Tá? Então procurem. Pensou em algum negócio, deixa eu ver se o Sebrae tem. Hoje a minha maior dor, e eu acredito que o da Alexandre também, seja a questão de liderança de pessoal. A minha liderança, como que eu tô, como eu hoje me posiciono como um líder, né? Ele até falou sobre essa dificuldade, às vezes, que ele tem como um profissional, que ele não é comprometido. O que eu faço para apontar para ele? Eu faço um feedback individual, eu tenho reuniões semanais, na hora que eu faço, a minha contratação, ela tá sendo bem feita, e na hora que eu contrato, até assinatura de documentação mesmo, tá? Eu tenho um checklist, a descrição de cargo dele, o dress code dele tem que estar ali assinado, que ele está se comprometendo a usar dress code tal para tal função. Eu tenho ali um plano de carreira. Isabel, mas minha empresa ela é pequena, ela não tem um plano de carreira. Ok, mas bonificação. Eu consigo te bonificar para te encorajar, para manter você, engatado ali, empenhado a executar a sua função da melhor forma possível. Isabel, eu tenho isso tudo no Sebrae com subsídio, pelo amor de Deus, corre pra cá. Então vou procurar ela, porque a questão de gestão é algo que eu tenho assim uma paixão enorme. Eu sou a louca do podcast, gente. Eu ouço o podcast fazendo planilhas, análise de dados. Então, assim, ontem mesmo eu estava vendo um podcast. Paulo Vieira, para mim, é um mentor maravilhoso. Não tenho condições de pagar a mentoria dele, vou então para o Sebrae, que já é a mesma coisa, vai me dar... Não vai deixar nada a desejar. Pode ficar tranquila. Com certeza. Gente, o Alexandre foi na sua frente, porque ele já buscou o Sebrae antes de você. Poxa, Alexandre, nem pra me dar assim, volta aqui, vem cá, olha pra onde que você tem que ir. Dica, né? Nem pra te dar o dica boa, a gente distribui, tá, Alexandre? A gente compartilha. Olha, poderia ficar aqui mais uma hora, sério. Eu também. Vamos finalizar. Vou pedir para o Alexandre deixar as considerações finais, porque foi o último que ele falou. Só mulher na mesa. A mulher fala muito. Exatamente, mas obrigada a vocês três. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agradeço a minha ideia, quando eu pensei nesse podcast, eu preciso de 3 pessoas que vão trazer para a população uma visão, uma luz. Você veio com esse estalo de, poxa, eu montei em 12 dias do nada, foi uma coisa de Deus, eu acredito nisso. Com Só certeza. que você se capacitou para isso e você fez o seu melhor. Alexandre, ele desde pequeno já estava na veia, empreendedor, virou advogado, queria ser policial, mas... Não foi, sua missão era empreender. Mas se apaixonou, acho que pela gastronomia, é o cara da inovação, é o cara que gera valor nas coisas, o que eu vejo muito no Alexandre, desde a primeira vez que eu tive com ele, que e é um conselho que eu dou para todo mundo, sabe? De gerar valor, de fazer um negócio com amor, de fazer um negócio acontecer e pensar nele grande. Não é porque você está pequeno, todo mundo é um estágio. Você começa tudo é um estágio. A gente começa pequeno, mas você pode crescer e a gente demanda de pessoas. Ele entendeu isso, ele lida muito bem com pessoas, procura estar aprendendo a lidar com pessoas como
a Isabel também. A gente tem a Melissa que traz as ferramentas adequadas. E lida com pessoas. E lida com pessoas. Então, eu agradeço demais a vocês por isso. Eu que agradeço. Acho que vai ser um podcast. Não é um podcast, é uma mentoria, gente. Incrível, com certeza. Então, a Alexandra é referência pra mim aqui em Macaé, cara. A questão de empreender e, tipo... sabe o que eu li hoje que eu achei sensacional? Empreendedorismo ou empreendedor, ele tá brincando, né? Se aprender é você saber como que o jogo funciona e brincar com ele. É se divertir. Eu acho que qualquer trajetória ela tem que ser divertida. A hora de parar, a gente faz estudo, mas também a hora de parar é aquela que quando o seu coração já não está aquecido para aquilo. Eu acho que a gente tem todo o direito de escolher o que a gente quer fazer. Né? Todo mundo me pergunta como que eu consigo ter esse monte de coisa, fazer esse monte de coisa. A primeira coisa que eu sempre penso e falo é que quando eu escolhi não ser escravo do negócio. A primeira coisa é eu saber colocar o meu negócio para andar sozinho, sem mim, sem depender de mim. E isso vem de pessoas, gestão, o meu back office funcionando muito bem, minhas lideranças, né, chefe de cada setor, toda a engrenagem ela se comunicar para funcionar bem, para eu poder ir para outro. Então, quando a gente achou essa receita do bolo ali, de conseguir colocar o negócio para andar de uma forma sozinho, a gente conseguiu multiplicar. E muitas das vezes, muitos empresários e pessoas antigas têm muito esse pensamento de que não pode, isso aqui eu tenho que ficar aqui, eu tenho que controlar. O olho do dono, o olho do dono que guarda o boi. É claro que o nosso olho vai chegar lá, vai ver coisas que às vezes o gerente não está vendo. Claro. Vai existir isso, né? Mas tem que aprender a delegar. Às vezes o erro, você delegando, às vezes o erro, uma coisa que vai acontecer, ele sai mais barato do que você ter que ficar preso ali na sua operação, dependendo 100% de você. Mas isso traz o quê? Essa experiência, ela me deixa confortável de... Eu posso entrar lá, 5 minutos que eu entro, eu vou ver, isso, tem que fazer isso, olha ali, eu entro com a cabeça que eu tô ali. Então eu tô vendo tudo que às vezes o gerente não viu. Mas eu vou ver em 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos que eu passar dentro de um dos meus restaurantes, eu vou ter uma visão que eu vou ver algo que precisa, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que você não pode ser escravo do seu negócio, tem que fazer com amor, tem que ter coragem e tem que se capacitar. Se capacitar é importante, buscar aprender, ler, ir no Sebrae. Né? Agora gostei. E se capacitar a todo momento, do CLT ao empresário, né? Não existe a fórmula do sucesso. Ninguém, né, pode ter todos os livros maravilhosos aí que tem, né? Não vai trazer a fórmula do sucesso. Como que você vai fazer isso que vai dar certo? Né? Todos estão sujeitos. Eu falo que é 50%. 50% dá certo, 50% dá errado. Agora você consegue minimizar quando você realmente busca, exatamente, né, os estudos de mercado. O caminho certo, né? Conhecer o seu negócio. Que abrir, você tem que conhecer o seu negócio. Qualquer negócio é um risco. Exatamente. E conhecer o negócio, eu acredito que o Alexandre sabe muito bem o que é isso, né? Saber qual é o meu ponto fraco, o meu ponto forte. Calcular, né? Gente, a gente nem falou de ticket médio. Porque, gente, olha, tanta coisa para passar que, sinceramente... Eles deviam ter um programa. Muita coisa. Vamos fazer uma parte 2. Eu adorei esse podcast, adorei esses 2 feras aqui. É muito bacana a gente ver esse desenvolvimento econômico na cidade. Eles trazem uma empregabilidade muito importante, né? A gente, quando pensa no empresário, a gente também pensa nisso. E é isso que faz rodar o dinheiro na cidade, né? Porque você, dando emprego, você gera renda, gerando renda, você gera consumo. E é tudo... Nós estamos todos, eu volto a falar, conectados. Exatamente. Como eu vivo aqui, né? Independente de eu ser macaense ou não, eu quero que a cidade se desenvolva. E então vocês, assim, estão de parabéns. Eu com essas 2 feras, com a Joyce aqui maravilhosa, comandando esse podcast. Você pode contar comigo que eu quero sentar à mesa novamente com todos vocês. Com certeza.
Eu vou parar. Como diz o podcast, pode pouco. Povo tudo pode. Joyce, obrigada pelo convite, tá, Isabel? Obrigada mesmo. Me chama muita atenção a sua história, como me chama a atenção a do Alexandre. Eu tô desde setembro lutando para poder estar com essa mulher aqui. Agora que eu consegui, foi uma mega oportunidade, porque com certeza a gente está entregando para o pessoal um conteúdo de qualidade que vai gerar valor. E essa é a intenção. Essa é a intenção da TV Câmara, é a intenção do nosso programa gerar um conteúdo de valor, não só pensando em fazer o programa, mas fazer alguma coisa que possa agregar na vida do outro. Eu vou finalizar, porque a gente já passou mais do que a gente podia. Peço que vocês acessem as redes sociais da TV Câmara. Peço que vocês acessem as redes sociais deles, para vocês conhecerem um pouquinho mais da rotina deles de trabalho. Saber como é a vida. O Alexandre bota um pouco do dia a dia dele e das empresas dele. Saber um pouco mais como é que funciona, já que se vocês têm interesse em empreender, saber como que funciona a vida de um empreendedor, como que aqui eu acho que a gente deu bastante insight para poder você saber o que dá certo, o que não dá errado, mas é uma receita de bolo, né? O que serve para um, de repente não serve para outro. Então é isso. Obrigada por acompanhar até aqui. Se você chegou até aqui, curta, comente, compartilha. Lembrando mais uma vez que a TV Câmara tem vários outros programas na nossa plataforma. Temos a Sessão do Dia, temos o Jornal 360, temos outros podcasts incríveis. Tem um que só fala com mulher, tem um que só fala de política. O meu é o mais eclético aqui, eu tenho 2, mas esse é o mais eclético que a gente tenta falar com todo mundo, falar para o povo. Muito obrigada e até a próxima. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.